Olá pessoal, aqui é Janaína Desan, professora de literatura. Nós damos sequência a esse nosso percurso da teoria, falando hoje sobre os gêneros literários. Nós estamos trabalhando com a competência 5, nós continuamos analisando e reconhecendo os recursos expressivos de um texto, no caso aqui artístico, de um texto literário, em especial a habilidade 16, já que nós vamos entender como que esses recursos estão sendo trabalhados no texto, qual a natureza, qual a função, qual a estrutura que caracteriza um determinado texto artístico. Então é muito bacana que a gente entenda o seguinte, quando nós falamos em gêneros literários, nós estamos nos referindo, obviamente, a tipos de textos, a uma tipologia, ou seja, dentre os textos literários, eles acabam se subdividindo, eles acabam se classificando, obviamente, porque apresentam características em comum. Bom, mas o bacana é que a gente compreenda que isso tudo é muito antigo, esse modelo, essa divisão, ela tem por espelho, ela tem por referência a Grécia Antiga, um modelo clássico dos grandes pensadores. Nós nos referimos aqui a essa divisão, que é a tradicional divisão dos gêneros, a um pensamento aristotélico. Então, é claro que ao longo do tempo, a construção, a natureza, as intenções de um texto literário foram passando por mudanças, por transformações. Então é muito importante para uma prova como a nossa do Enem, para que você realmente tenha a capacidade de lidar, de interpretar, de reconhecer, que nós tenhamos essa noção. Os textos, obviamente, perderam essa rigidez, essa distinção tão pré-estabelecida, e o hibridismo que nós já falamos sobre, quando nós classificamos um texto literário em prosa ou em verso, essa mistura, essa flexibilidade da maneira de se escrever, na abordagem temática, isso tudo então foi passando por mudanças e foi fazendo com que essa divisão dos gêneros fosse também estabelecendo limites muito mais tênues. Mas de forma didática e partindo de um princípio, nós dividimos os textos literários em 3 tipos, em 3 gêneros. O lírico, que nós concebemos como gênero poético, ou seja, nós estamos falando sobre os textos poéticos, sobre a poesia. Nós teríamos o gênero dramático, muito cobrado na prova do Enem, é muito comum nós encontrarmos nas edições questões que façam referência sobre o teatro, desde de sua ideia, de sua proposta inicial, às propostas mais modernas e contemporâneas. O gênero dramático corresponde, então, ao gênero teatral, das peças teatrais. E nós teríamos o gênero épico, que inicialmente caracterizava as epopeias, os poemas épicos, e com o passar do tempo, mais ou menos aí, final do século XVIII, pegando o século XIX em especial, que passa a ganhar algumas características distintas e passa a ser nomeado, classificado como gênero narrativo. Então é sobre essa tipologia que nós vamos conversar, nós vamos ler, nós vamos entender melhor, compreendendo sempre que eu posso hoje encontrar um texto poético com elementos e características de um texto narrativo, eu posso encontrar uma peça teatral construída com uma estrutura poética e com caracteres que seriam facilmente confundidos ou entendidos como narrativos. Então essa divisão ela precisa ser entendida hoje como uma forma de transição, de diálogo entre os textos. Então é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora nas próximas aulas. Até lá então!